O Pai é maior do que Jesus? Quando lemos as revistas da Sociedade de Torre de Vigia, tanto a Sentinela quanto o Despertai, quando lemos qualquer outro tratado, panfleto, folder, que se trata da pessoa bendita de Jesus, a Sociedade de Torre de Vigia quer inferiorizar Jesus em relação ao Pai, colocá-lo como um ser menor, colocá-lo como uma pessoa menor do que o Pai. Usam diversos textos para isso. Quando vemos aqui num outro vídeo, onde elas dizem que Jesus não é Deus, e mostramos que Jesus é Deus, elas vão concordar que Jesus é Deus, mas vamos usar um outro argumento. Jesus pode ser até Deus, mas é um Deus menor do que o Deus Pai. Nisso, elas citam o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 28, particularmente a parte C do versículo, que diz: porque o Pai é maior do que eu. Vinícius, é Jesus que está falando? É. Então o Pai se torna maior do que Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver o relacionamento que Jesus tem com o Pai. Em que sentido o Pai se torna maior do que Jesus? Quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 2, o versículo de número 7, vou ler na tradução Novo Mundo, diz assim: não, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de escravo, vindo a ser na semelhança dos homens. Mais do que isso, quando se achou na afeição de homem, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte. Sim, morte numa estaca de tortura. Outro vídeo provamos que Jesus não morreu numa estaca de tortura. Jesus morreu em uma cruz. Tá certo? Por esta mesma razão, Deus também o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondoso nome, que está acima de todo, entre colchetes, outro nome. Tá certo? Vinícius, em que sentido o Pai se torna maior do que Jesus? É que quando Jesus é Deus e está reinando com o Pai no céu, os dois são iguais. Tanto que não há diferença entre as obras do Filho como as obras do Pai. Jesus ele vai escrever o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo de número 30. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu vou repetir. Eu e o Pai somos um. Nesse quesito, Jesus está dizendo que o Pai e Ele, não há diferença entre os dois. Tanto que quando Filipe pergunta para ele: mostra-nos o Pai, isto nos basta, Jesus vai dizer: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque não há diferença entre o Pai e entre o Filho. A tal ponto que esta frase, eu e o Pai somos um, é repetido também lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, versículo de número 11. Diz assim: também não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, vigia sobre eles, por causa do teu próprio nome, em que deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus está dizendo por mais uma vez que ele e o Pai são um. Também temos aqui no versículo de número 22 a mesma afirmação: também eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, a fim de que sejam um, assim como nós somos um. Então Jesus ele participava da glória de Deus. Jesus ele reinava junto com Deus, esteve presente com Deus na criação, a tal ponto que quando Deus vai criar o homem, lá em livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, o texto diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Perceba que o texto não diz faça, porque as testemunhas de Jeová dizem que quando o texto está dizendo façamos, Deus estava dizendo com Jesus, para ele fazer.
Por que é que Deus então não disse para Jesus, faça? Mas o texto continua dessa forma: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, dando a entender que não há diferença no parecer do pai com o filho, e nem do parecer do filho com o pai. Por quê? Porque a cara do filho é a cara do pai, a cara do pai é a cara do filho. E a obra que Jesus ele faz é registrado lá no Evangelho de João, no capítulo de número 5, Evangelho de João, capítulo de número 5, se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, você vai ter esse mesmo entendimento. Lá no versículo de número 18, diz assim: deveras por esta razão, os judeus começaram ainda por mais a procurar matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também chamava a Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Não estou lendo na João Ferreira de Almeida, estou lendo na tradução do Novo Mundo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, Jesus se faz igual a Deus. Quando lemos o texto por mais adiante, vemos que Jesus ele não só fala, Jesus ele agora prova. Perceba o que o texto está dizendo. Capítulo 5, versículo 21, 22 e 23. Porque assim como o Pai levanta os mortos e o faz viver, assim também o Filho faz viver os que quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas tem confiado todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honrar o Filho, não honra o Pai. Tá certo? Qual é o entendimento do versículo, Vinícius? É que Jesus está dizendo que tudo que deve ser atribuído a Deus deve ser atribuído a Ele. Se o Pai ressuscita mortos, Jesus ressuscita mortos. Se o Pai cura enfermos, Jesus cura enfermos. Tudo o que o Pai faz, Jesus ele faz igualmente. E o texto vai no versículo 23 ser encerrado com Jesus dizendo: quem não honrar o Filho, não honra o Pai. Ele vai dizer: todos honrem o Filho da mesma forma, da mesma maneira, igual honram o Pai. Vinícius, de que forma eu honro a Deus? Eu oro a Deus, eu louvo a Deus, faço hinos para glorificar ao seu nome, glorifico ao seu nome, lhe rendo adoração. Então, com isso, entendemos que Jesus ele é igual ao Pai. Mas o texto está dizendo que pela sua própria boca, ele disse: Deus é maior do que eu, o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque Jesus agora ele vai ficar no corpo de homem. Jesus ele vai ser encarnado. Jesus ele vai iniciar o ministério da encarnação. Em que sentido o Pai é maior do que Jesus? É porque Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por amor a mim, por amor a você, Paulo vai falar sobre o ministério da humilhação. Ele que estava no alto, ele que estava na glória, ele que tem tudo, ele que pode tudo e ele que faz tudo, vai se despir de tudo, vai abrir mão de tudo para se fazer como eu e como você, para poder assim provar para o diabo que era possível viver uma vida sem pecado e vencer o pecado. Tanto que é ele que vai dizer: aonde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e ele vai viver uma vida sem pecado. Ele vai se despir da sua divindade e vai viver um ministério de humilhação, se tornando como homem. O salmista vai dizer que o homem foi feito a coroa da criação, mas ele foi feito um pouco menor do que os anjos, correto? Então não há como o homem, Jesus, ser igual ou maior do que o Deus Pai, nesse sentido, tá certo? Jesus falando como homem, Jesus falando como uma pessoa, como eu, como você. Então ele vai dizer: o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque o Pai nesse momento está como sempre foi Deus.
e eu abri mão da minha divindade e me tornei um homem para salvar a humanidade. Então, nesse quesito, o Pai se torna maior, porque Jesus está falando como homem. Mas, Vinícius, elas vão mais além, essa testemunha de Jeová, ela vai mais além. Ela diz que Jesus, ele tem o seu poder limitado, e Deus não tem o seu poder limitado. Mateus capítulo 24, versículo 16, diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. As testemunhas de Jeová usam esse versículo para tentar mostrar que Jesus, ele é um Deus inferior ao Deus Pai, que Jesus, ele não sabe nem o dia nem a hora que ele vai voltar, que ele vai voltar à terra. Porém, quando lemos o texto, devemos entender o seu contexto e também devemos entender o contexto de toda a Bíblia Sagrada. Será que Jesus, ele não sabia realmente do dia que ele voltaria? Isso quebraria alguns textos que comprovam o contrário. Por exemplo, quando ele vai sentar no poço de Jacó e dialogar com a mulher samaritana, ele vai dizer: chama o teu marido. Ela vai dizer: não tenho. Disseste bem, já tivesse 5 maridos e agora o que você tem não é teu. Jesus conhecia o segredo da mulher samaritana. Em João capítulo 1, versículo 49, ele vai saber que Natanael estava sentado debaixo da figueira, e isto faz com que Natanael acredite nele. No livro de João capítulo 6, versículo 66, ele vai predizer a sua morte. Ele sabia que iria morrer e sabia a maneira que ele também iria morrer, tá certo? Também sabia da sua ressurreição, a tal ponto que ele vai chegar para os fariseus e vai dizer: derrubem este templo e em 3 dias eu o levantarei. Estava falando do seu corpo, que ele iria morrer e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então, será que Jesus sabia disso tudo, mas não sabia o dia da sua volta? Será que isso torna ele menor? Será que isso torna ele inferior ao Pai? Será que isso torna o Pai maior do que Jesus? Logicamente não vejo o motivo, não vejo este parecer. Por quê? Porque o próprio Evangelho de João, capítulo 16, versículo 30, como nós vemos, o texto vai dizer: Senhor, tu sabes de tudo. Então ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Isso mostra a sua onisciência. Não há como pegar Jesus de surpresa. Dizer que Jesus não tem a capacidade, por ser menor do que o Pai, de saber o dia da sua volta, é colocar Jesus dentro de uma caixa de sapato e dizer que ele só pode sair dali quando o Pai desejar que ele saia dali. Então você vai sempre colocar o Pai, na mão do Pai uma corrente, e na ponta da corrente uma coleira presa no pescoço de Jesus, coisa que não é dessa forma, não é dessa maneira. Por exemplo, vamos ler Apocalipse capítulo 19, o versículo de número 12, diz assim: os seus olhos são como chama ardente, e na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus tem um nome que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Será que o Pai não conhece o nome que Jesus tem? Será que o Pai não conhece? E se o Pai conhece, por que é que o texto está dizendo ninguém conhece? Você está entendendo? Por que é que o texto está dizendo? Por que é que o texto não diz ele tem um nome que está escrito que ninguém conhece, exceto ele e o Pai? Por que é que o texto não diz assim, mas o texto diz ninguém conhece, exceto ele mesmo? Porque a Bíblia já deu seu parecer nesse relacionamento de conhecimento. Em que sentido? O Pai e eu e o Pai somos um. Então o que Jesus sabe, o Pai sabe. O que o Pai sabe, Jesus ele sabe. Você está entendendo? Quando você lê o texto lá no livro de Apocalipse, o capítulo de número 5, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, o capítulo de número 5, para termos um entendimento real desse versículo. Diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono
um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo na terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Ora, que coisa interessante. Quem estava sentado sobre o trono? Deus Pai. Na visão das testemunhas de Jeová, Jeová. E a Bíblia vai dizer que o Jeová estava com o livro nas mãos, e ele não podia abrir o livro. E o anjo vai dizer: e eu chorava muito. João vai dizer: eu chorava muito, porque não tinha ninguém no céu nem na terra com poder para abrir o livro. Aí o anjo disse para João: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e pode abrir o livro. Aí vai aparecer o cordeiro, que é Jesus, vai tomar o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono e vai abrir. Aí você me pergunta: Vinícius, o pai, ele não tinha poder para abrir o livro? Ou uma outra pergunta: se o pai tinha poder, por que é que ele não abriu o livro? Só Jesus. Será que nesse versículo, nesse capítulo 5 de Apocalipse, mostra que Jesus ele tem mais poder do que o pai? Será que no capítulo 5, Jesus ele se torna mais poderoso do que o pai, porque pegou o livro da mão do pai e abriu, enquanto que o pai estava com o livro e não podia abrir? Logicamente não, porque a Bíblia, em todo o seu conteúdo, mostra que o pai tem todo o poder, assim como o filho também tem todo o poder. Não é por causa que um versículo ou outro versículo vai colocar Jesus ou o pai restringido a uma situação, que eles vão deixar de ser todo-poderoso. Assim como Mateus 24, versículo 16, não prova que Jesus é inferior ao pai, porque está dizendo que só o pai sabe, também Apocalipse capítulo 5 não mostra que Jesus é mais poderoso do que o pai, simplesmente porque ele conseguiu abrir o livro e o pai não abriu. Você está entendendo? Tudo isto é porque a Bíblia já deu seus sinais, que tudo que o pai faz, o filho faz, tudo que o filho faz, o pai também faz. Então o fato do pai saber não significa que Jesus não sabe, e o fato de Jesus abrir o livro não significa que o pai não podia abrir o livro. Tá certo, irmãos? Então, quando uma testemunha de Jeová perguntar para você, ou dizer para você que Jesus é inferior porque não sabia o dia, mostre para ele Apocalipse capítulo 19, versículo 12 e Apocalipse capítulo de número 5. Aí depois você finaliza dizendo ali, João capítulo 10, versículo 30, onde diz: eu e o Pai somos um. João 17, 11, eu e o Pai somos um. João 17, 22, eu e o Pai somos um. Tá certo? Concluindo, Jesus sabe sim o dia da sua volta, o dia do seu retorno.